Programa Isso é Agro. Oferecimento: Polato, a semente da produtividade. IMAC, PREM, Programa de Reinserção e Monitoramento. Sicredi. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um Isso é Agro. É sempre muito bom ter você aqui com a gente. Já aproveita, pega o seu celular e manda sua mensagem pra gente no WhatsApp. O número, ele tá aparecendo aí na tela. Diz de onde você está assistindo, comenta o que está achando do programa e participa aí junto com a gente. E olha, o programa de hoje ele tá cheio de surpresa boa. A gente começa com uma história que muita gente nunca viu de perto, a doma racional de cavalos. E você vai conhecer um dos maiores domadores do Brasil, um cara que transforma cavalo bravo em um parceiro de confiança, só com técnica, calma e respeito. Tem também uma matéria especial sobre o ABC Mais em Ação, um programa que está mudando a forma de produzir no estado, levando tecnologia, sustentabilidade e futuro direto para as fazendas. Agora, se você é daqueles que gosta de um mistério, o Curiosidades do Agro de hoje é para você. A gente vai falar sobre os famosos agrogrifos, aqueles desenhos gigantes que aparecem do nada nas plantações. E adivinha, apareceu mais um aqui no Brasil. O pessoal ficou assustado. E você vai saber o porquê. E o nosso repórter carioca, ele foi até a Expo Indy e descobriu um lado do agro que pouca gente conhece, as agroindústrias que estão transformando o Mato Grosso. E para fechar, uma receita perfeita para entrar no clima das festas, frango recheado, daquele que já deixa a cozinha perfumada. Fica comigo porque o programa tá só começando. E para começar, a gente vai falar de algo que mudou o rumo da humanidade, a doma de cavalos. Antes mesmo de existir trator, antes das tecnologias que temos hoje, foi o cavalo domado, treinado e parceiro que transformou o campo, a guerra, o transporte e até a forma como o mundo produzia. E hoje você vai conhecer um dos grandes nomes da doma racional no Brasil, o José Carlos Mendes, um adestrador que dispensa a violência e aposta na confiança, no respeito e na paciência. Uma técnica que entende o cavalo como um ser sensível, inteligente e capaz de criar uma relação profunda com o ser humano. A doma racional é mais que uma técnica, é uma arte, uma conexão e uma evolução, tanto do cavalo como de quem trabalha com ele. E a história do José mostra exatamente isso. Então bora conhecer essa história que mistura tradição, técnica e muito amor pelos animais. Desde a antiguidade, o cavalo sempre mexeu com o imaginário humano. Na mitologia grega, a figura do centauro, metade homem e metade cavalo, representava força, inteligência e até um certo perigo. E não era à toa, imagina os gregos antigos, que nunca tinham visto alguém montado, se deparando com um guerreiro veloz, arqueiros a cavalo, surgindo como um trovão dos povos nômades da Ásia Central. Para eles, aquilo era sobrenatural. A verdade é que dominar um cavalo sempre foi uma arte, um processo longo, cheio de aprendizado, que mudou o rumo das civilizações. Quando o homem finalmente montou pela primeira vez, tudo ao seu redor também mudou. O cavalo virou ferramenta da agricultura, meio de transporte, força de trabalho e até uma arma de guerra. Durante séculos, foi ele quem ditou o ritmo da história. E tudo isso só aconteceu porque o ser humano aprendeu a treiná-lo, a desenvolver técnicas que evoluíram ao longo dos séculos, até chegarem ao que conhecemos hoje. E é aí que entra a nossa viagem de agora. Hoje você vai descobrir o que é a doma racional, uma forma moderna, respeitosa e extremamente eficiente de ensinar o cavalo, e como essa técnica transforma os animais em verdadeiros campeões. Para isso, nós viemos até um Aras e conversamos com José Carlos Mendes, considerado por muitos um dos maiores domadores do Brasil, um profissional que entende o cavalo como poucos e que revela no dia a dia como se constrói confiança, parceria e desempenho dentro e fora das arenas do país. A doma do cavalo, ele é desse jeito assim. A gente tem de pensar como se a gente fosse no lugar dele. Existe uns 5, 6 fatores. Não tem pessoas que você pega, manda ele fazer o quadradinho, ele só bate os olhos e já faz rápido.
E tem pessoa que tem de riscar bastante vezes para aprender. Sim. E depois que aprende, não quer dizer que ele vai ficar mais ruim do que você que aprendeu rápido. Talvez ele fique até melhor que você, porque ele decorou. Então a mesma coisa é o cavalo. Tem pessoa que cata um cavalo para domar, ele acha que ele tem de pedir tudo hoje. E não é aí. Cada cavalo é do jeito. Eu comparo o cavalo igual o ser humano. Tudo é passo a passo. Esse cavalo é assim, esse pediu mais hoje. Só que hoje eu não quero, eu quero só esse aqui dele. Porque eu vou querer mais para frente, mais dele. Então se eu querer tudo hoje, como é que eu vou querer ele mais para frente? Entendeu? Exato. Então tudo a gente tem de pensar, sabia? Que não pode ser catar um cavalo e chegar o corno e querer fazer tudo hoje. Aí depois você vai fazer o que nele? Aí você tem de pensar em ossatura, formamento de crescimento, jarrete, boleto e tudo. É a mesma coisa de você pegar um moleque de 16, 17 anos, eu falo por mim, pegar e entrar numa carga aí para carregar um caminhão de cimento, o moleque entra e chega o pau e recarrega tudo. Mas e depois de uns 6, 4 anos, como é que vai estar a junta dele, coluna, joelho, como é que vai estar? Vai estar tudo estourado. Então a mesma coisa é que nem o cavalo. Então você tem de ir grau a grau com ele, ó. Hoje um pouco, amanhã um pouco, e pedindo uns pouquinhos. Que a doma racional é o tipo assim, a pessoa ter conexão com o animal. E entender ele, entender o sinal que eles dão. Tem cavalo, ele tem vários tipos de sinal. Tem sinal de salivar a boca, tem sinal de estrumar, sabia? Tem um sinal dele começar a olhar para você, entender o seu movimento. Então você vai lendo esse sinal. Vai lendo esse sinal do cavalo e vai mostrando para você, você tem de entender nele. Quando você põe um bridão no cavalo, num potro, você amarra, entender o que você quer dele, aí que ele dá um sinal para você, você fala, esse lado tá bom, vamos pro outro lado um pouquinho. Igual fazer uma academia, um pouquinho aqui, um pouquinho ali. E ele se modelando aos pouquinhos. E foi ainda menino que ele aprendeu a doma, olhando e ajudando o pai no trabalho diário. O seu pai logo percebeu que aquele menino tinha algo diferente, uma conexão natural, um jeito calmo, firme e respeitoso que só quem realmente entende o cavalo consegue ter. E foi desse talento precoce que nasceu um amor que acompanha José até hoje. O amor por adestrar, por transformar um animal arisco em um parceiro de confiança. Ele lembra direitinho do primeiro cavalo que o desafiou, aquele que testou sua paciência, sua técnica e principalmente sua coragem. E é essa história que ele conta pra gente agora. Teve um cavalo, um garanhão muito bom, ganhou tudo, chamado Jay Dusky, de Cataboba. Domei ele com 3, fechando 4 anos. E tinha 1 ano para treinar ele para ele competir. Ele chegou da invernada, crinudo, brabo que nem uma onça. Nós selemos ele 1 semana, preparamos ele. E ele me desafiou, porque selemos ele, antes de selar ele, nós rodamos ele uns par de dias, calmando tudo. E quando ele montou nele, ele falou assim, eu vou pular. Eu falei, mas eu não vou te bater. Sentei na trave e agarrei nele. Ele pulou comigo, bastante comigo. Só pulou aquele dia, não tomou uma lapada, só pulou o primeiro dia. E depois, dali para lá, ele fez só assim, pum, pum, foi crescendo. Foi o melhor cavalo do rancho. Ganhou tudo. Nunca mais pulou. E o cavalo virou um fenômeno que assim, todo mundo corria para ver. O José trabalha com a chamada doma racional. Uma técnica que vai muito além de simplesmente ensinar um cavalo a obedecer. É um processo que começa pela base, pelo entendimento do comportamento do animal. Por isso é uma doma mais demorada do que as técnicas tradicionais, mas também muito mais completa. Aqui, o cavalo ele é preparado física e psicologicamente para aquilo que vai fazer depois, seja no esporte, na lida no campo, no trabalho ou em competição. Outra característica fundamental dessa doma é a conexão entre domador e cavalo. Tudo é construído no respeito, na calma e no tempo do animal. Nada de gritos, nada de agressão. É comunicação, confiança e é mostrar que os dois estão ali para caminhar juntos. A base é importante para tudo. O que é a doma? Todo mundo confunde. Você catar um cavalo, tipo assim, catar um potro igual esse aqui, eu catar ele com 2, 3 dias, selar e montar. Não vai virar nada. Você tem de preparar seu potro, selar, rodar, amarrar um bridão nele, preparar o corpo dele primeiro. Se você monta num potro sem estar preparado, a musculatura dele, como é que ele vai fazer? Talvez hoje ele não pula, mas daqui 1 semana, se ele começar a pular, o que vai acontecer? Ele vai estar corpo forte, aí onde ele vai machucar você. Então, se você prepara a musculatura dele, tudo certinho, ele nunca vai querer pular com você, ele vai ter confiança com você. Entendeu? Então, eu domei na minha vida muitos cavalos brabo. Peguei cavalo brabo de campo, cavalo rejeitado e tudo, eu deixei tudo manso, tranquilo. Por quê? Faz a base.
Não é a base, a pessoa fala assim, Zé, como é que é a base? A base não é você vir aqui e rodar no redondel. É rodar um cavalo no redondel, um potro, soltar o potro, correr na pista, preparar, deixar o potro ter confiança. Confiança no você. Preparar o corpo dele, para ele ter força aqui, ó. Para ele começar a não ter medo de ter dor aqui. Porque talvez, para a gente fala não, mas o bichinho tem dor. Entendeu? É que nem você pegar uma pessoa, pegar um cara forte, vai na academia lá. O cara vai longo você, pega você para lá, para cá, longo você 3 dias. No 4º dia você já começa. Não. No 6º dia você já começa. Pensa que não, você vai mandar o cara, entendeu? Você não vai aguentar de dor. Agora se você pega hoje um pouquinho, amanhã um pouquinho, degrau a degrau, quando ele te entregar, filho, ele vai falar para você assim, você quer que eu pulo ali dentro? Eu pulo. Você quer que eu pulo aqui? Eu pulo. Porque ele vai ter confiança em você. Então, tudo isso que eu aprendi, é a confiança, é tudo, a gente tem confiança. Aí você descer com um cavalo, você já imaginou um cavalo descer correndo a 1000 numa prova, chegar lá e ter ele virar um tambor bonito? Então, quer dizer, ele tem que estar confiante em você. Se ele tem confiança, aí você bota a mão na rédea, ele vai caçar a rédea. Agora é hora de ver na prática tudo aquilo que o José contou pra gente. Nem tá aqui, ó. Eu solto meu potrinho, ó. Slick. Frente. Slick. Bota ele para trotar, que o primeiro passo é o potro ter ritmo de trote no redondel. Ele não pode entrar aqui e querer sair correndo, entendeu? Ele tem que trotear. E sempre, quem está dentro do redondel, sempre a pessoa andar junto com o cavalo. Se você começa a ficar parado aqui, ó, o cavalo para o movimento, ele vai ficar indeciso. Então, um fundamento maior que eu falo a todo mundo, quanto mais você trotar o seu potro dentro de um redondel, mais bom ele vai ficar e mais manso ele vai ficando. Se você querer antecipar as coisas nele dentro de um cercado, antecipar muitas coisas nele, ele vai te adiantar. Mas depois, quando ele zangar, aí você vai ter de dar uma pressão a mais e bater nele. Mas por que você vai ter de dar uma pressão? Porque você passou na frente do treinamento dele. Não, tudo é passo a passo, entendeu? Mas que nem eu falo, eu já rodei ele já umas 3 vezes aqui já, então hoje é a 4ª vez dele então, tá vendo? Slick, slick. Slick. Ok. Frente. Frente, slick. E sempre você tendo uma cordinha na mão, por quê? Você faz isso aqui, ó. Sempre uma corda na mão para o seu cavalo andar para frente. Sempre eu mantenho o meu corpo sempre no rumo da garupa dele, tá vendo aí, ó? Sempre no rumo da garupa, por quê? Eu estou empurrando para frente. O que é que eu falo sempre, quando eu falo dos meus cursos, eu falo bem assim, o cavalo, ele quebra, ele se arruma sempre você empurrando para frente. Nunca o cavalo se arruma você puxando ele para trás, sabe? Você viu o sinal que ele deu ali, você percebeu? Ele sozinho, que o bidão que a gente fazia a cabecinha para baixo, entendeu? Entendeu? Ó, lá, fez outra vez, ó. Então o bichinho vai ficando confiante, sabe? Mais para frente ele vai chegar ao ponto de ele pegar, você chegar aqui nele aqui, mais para frente, de você rodar ele e ele te seguir. Entendeu? Ele não tem medo de você, ele vai te seguir. Ainda ele é meio inseguro, que ele para, olha para você. Eu saio andando, ele fica olhando, é meio inseguro ainda. Quando ele pegar confiança, quando eu sair andando, ele vai sair atrás de mim, não vai ter medo, sabia? Porque aí ele passa a seguir a gente. Que ele passa a seguir. Você pode ver aqui, ó. Agora ele veio, ó. Você viu? Ele veio sem eu perceber. Eu converso com você, ele veio sem eu perceber. Entendeu? Passa a ter confiança na gente, sabe? Sempre conversando com o potro. Que nem eu falo às pessoas, você conversar com o cavalo não quer dizer que você é louco. O cavalo entende a gente, sabia? Você conversar com o cavalo entende, entendeu? Eu já domei um cavalo só conversando com ele. Quando eu mostrei pro cara que era superior a eu, sabe? Que era o Carlos, ele admirou, só conversando. Tem cavalos que são mais inteligentes. Eles preferem entregar para você mais rápido do que ele brigar com você. E tem uns que são tão inteligentes que ele prefere testar você. Para ver se você tem capacidade de domar ele. Tem uma genética de cavalo do Dogamei, que era berrante, todos os filhos dele testavam você. Se ele visse que você era mais inteligente do que ele te entregava. Se ele visse que você começava a ser bruto com ele falava, esse não doma eu. Aqui, muitas pessoas pegam e bate e fica batendo muito cela no cavalo. Eu não. Eu já cato a cela no meu cavalo já. Não fica muito jogando para lá, para cá, irritando. É que nem você irritar uma pessoa, sabe? Então você não pode, então, a gente chegar aqui, eu chego aqui, ó. Ó, entendeu? Não fica irritando meu cavalo. Ó. Não fica irritando ele.
Por que eu vou ficar tirando e jogando, tirando e jogando? Não, se ele está tranquilo, não precisa eu ficar, sabe? Então você mostra pro cavalo, você vem, passa ali, deixa ele tranquilo. Aí, ó, aí eu venho, primeiro passo do meu potro, antes de amarrar ele qualquer lado, primeiro passo do meu potro. Fala, Zé, mas por que você amarra os seus potros? Não é eu amarrar meu potro, eu faço meu potro e entender o que é o abridão na boca dele, ó. Eu venho aqui, ó, eu puxo, ó, entendeu? Que aí ele vai andar conforme o focinho dele vai guiando a linha de pescoço dele, entendeu? Você é um domador, já ensinou vários cavalos com a doma. Mas o que o cavalo ensinou para você? Me ensinou, que nem eu falei para você, a lidar com as pessoas e ter respeito e paciência. Quando a pessoa vem em mim muito braba, assim, que não conseguiu, eu paro, falo, respira, calma. Aí a pessoa tem que parar, respirar, ele fala, a pessoa fala assim, mas você... Porque tem hora nós saímos fora de si, mas se não tem uma pessoa que não tem um conhecimento, não tem uma calma para saber ajeitar a pessoa, não consegue. Então você tem que saber, se a pessoa está com alguma dificuldade, alterada, você chega nela, calma, relaxa, respira. Ó, primeiro escuta com a razão, escuta primeiro, escuta. Não vai atropelando, passando a carroça na frente do cavalo. Escuta primeiro. Isso. Ó, aqui dá certo, aqui não, ó. Entendeu? Sempre trabalhar, sempre pensando, ó. Porque aí a pessoa aprende o que na vida? Aprende o quê? Todas as coisas se tem, se a pessoa chega no ser e chama a sua atenção, ó, não sei o quê, você, calma, você falou, mas não foi assim, foi assim, 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 assim. Aí quem chamou a atenção, ele passa a aprender mais ainda, que a outra pessoa ficou calma. E aí de repente você chegou e ficou calma, mostrou para você o quê? Opa, não é assim, eu tenho de ser. É que nem um cavalo, se eu for nele de uma vez, ele dá assustada. Ô, paciência, aí eu vou com calma e fala, opa, agora sim. Entendeu? É, educação e o respeito com gente, animal, tudo é, entendeu? Se a pessoa vem no ser alterada em você, se você alterar, sai o quê? É que nem um cavalo, se um cavalo assusta, você bate, acontece o quê? Ele vai pular. Sim. Você vê, até hoje eu nunca tive uma quebradura. E tem muito que é domador, que você vê só domador e que é tudo quebrado, já tudo. E eu sempre fui respeitando o espaço de cada animal. No fim das contas, a doma é muito mais do que ensinar um cavalo a obedecer. É sobre respeito, é sobre entender que antes de ser força, velocidade ou ferramenta de trabalho, o cavalo é um ser vivo que sente, que aprende e que busca a confiança em quem está do lado. E quando essa confiança ela acontece, tudo muda. O campo fica mais leve, as atividades ganham ritmo e a parceria entre homem e animal se transforma numa das relações mais antigas e bonitas que existem. O cavalo sempre fez parte da história do Brasil, ajudou a abrir caminhos, a trabalhar a terra, a alimentar famílias e até hoje segue presente na vida de milhares de pessoas. Por isso, técnicas como a doma racional mostram que dá para evoluir sem perder a essência, dá para ensinar sem machucar e dá para construir resultados gigantes com paciência, respeito e coração. Porque quando o homem aprende a escutar o cavalo responde, e dessa conversa silenciosa nasce algo único, uma parceria que move o campo, move histórias e muitas vezes transforma vidas. Isso também é agro, isso também é Brasil, isso é parceria daquelas que o tempo nunca apaga. Agora vamos girar o nosso estado com as notícias do campo, porque tem muita coisa boa acontecendo por aí. Tá no ar o nosso Circuito Rural. Olá, como vai você? Olha, o assunto que dominou as rodas de conversa nesta semana e elevou a temperatura, principalmente no oeste de Mato Grosso, foi a homologação pelo presidente Lula da demarcação de terras indígenas no estado. Os decretos, assinados durante a COP30 em Belém, garantem posse permanente às etnias Pareci e Irantê-Manoque em áreas situadas nos municípios de Diamantino, Brás Norte, Campos de Julho, Nova Lacerda e Conquista do Oeste. A reação do governo estadual veio no mesmo dia. Mauro Mendes anunciou que vai acionar a justiça para barrar o que chamou de ilegalidade. Entre as justificativas, citou a proibição prevista em lei
de ampliar terras indígenas já demarcadas, além, obviamente, do potencial de conflito fundiário na região, onde centenas de famílias vivem e produzem há anos, muitas delas com cadastro ambiental rural devidamente registrado. Mendes lembrou ainda que Mato Grosso já conta com 73 terras indígenas demarcadas, somando 15 milhões de hectares, ou seja, 16% de todo o território estadual. Para o governador, respeitar os povos originários é garantir saúde, educação e infraestrutura, e não decretos que, segundo ele, ampliam territórios sem planejamento, sem diálogo e com o risco de instalar um ambiente de conflito e insegurança jurídica. Em nota publicada pela Comunicação do Estado, o recado foi direto ao presidente da República. Abre aspas. Mato Grosso faz a sua parte. Preserva, produz e respeita a lei. Não é criando problema para milhares de brasileiros em pleno evento internacional que vamos avançar. Queremos diálogo e respeito. Fecha aspas. Bom, e já que estamos falando de COP30, conflitos e preservação, sempre um trio perfeito para acalorar debates, vale destacar outro anúncio feito também em Belém. A Embrapa Territorial apresentou novos dados sobre a ocupação de terras no Brasil. E se a narrativa internacional é de que o brasileiro passa o dia desmatando, talvez esse discurso tenha perdido força. 65,6% do território nacional está coberto por vegetação nativa. Sim, mais da metade do país continua verde, e não é por falta de satélite ou drone monitorando. Mas o dado mais indigesto para certos ativistas de sofá é outro. 29% de toda essa preservação está dentro de propriedades rurais. Isso mesmo, boa parte do que o mundo chama de o último grande pulmão do planeta está dentro de fazendas que produzem alimentos todos os dias. Ou seja, o agro, mais uma vez, não é o vilão. Pelo contrário, é parte essencial da solução, mesmo que isso frustre alguns discursos prontos. Os números apresentados pela Embrapa são oficiais, de base pública, com uso de sensoriamento remoto de alta precisão. Qualquer dúvida, está tudo aberto para conferência, inclusive para quem ainda prefere acreditar em memes em vez de mapas. E para fechar a semana, uma atualização do plantio de soja em Mato Grosso. Segundo o IMEA, a semeadura já ultrapassa 96% da área prevista. Impressionantes 13 milhões de hectares. O plantio está praticamente concluído, mas o humor do produtor anda tão instável quanto as nuvens no céu. As chuvas continuam irregulares, manchadas, como se diz no campo, causando estresse hídrico e replantio em várias regiões. Um início de safra desafiador que já testa o coração e o bolso de muita gente. Bom, por hoje é isso. Um bom fim de semana para você e que venha a chuva, calma e na quantidade certa. Aproveite bem seu dia. Na tela, as novidades que estão bombando nas redes. Vem aí o nosso Agro Online. Não, o cachorro que eu tenho aqui, ele tem um sistema com ele. A caça que eu quero comer, eu só desenho no papel a caça e mostro pra ele. Ele vai pro mato, só vem quando acha ela e traz. Outro dia eu tava com vontade de comer uma paca aqui. Aí chegou um primeiro e disse, rapaz, bora comer uma paca. Eu digo, bora, vou ajeitar aqui. E como é que mata? Como é que mata? Cadê essa espingarda? Eu digo, não, eu tenho um cachorro aqui que basta eu mostrar o desenho pra ele, vai buscar. Eu disse, conversa, pai. Eu fiz o desenhei a paca ali, meio avexado, bem ligeiro, desenhei e mostrei pro cachorro, e o cachorro torou no mundo. Rapaz, eu peguei esse desenho dessa paca e botei no buraco da parede aqui em casa e fiquei, né? Rapaz, a miséria do cachorro voltou com 18 dias, magro, já quase morrendo. Mas veio arrastando a paca. Quando chegou que olhou a paca, faltando uma perna, a paca com 3 pernas aleijadas. Eu digo, oxe, que diabo é esse? Pois eu mexendo lá no coisa lá, olhei, achei o desenho, velho, fui olhar. Eu desenhei a paca vexada, fiz o desenho da paca aleijada, desenhei a paca só com 3 pernas. Aí mostrei pro cachorro, o cachorro deu trabalho, foi pra achar a diabo dessa paca aleijada no mato.
Minhas 900 galinhas poedeiras estão botando super bem e cada dia é uma novidade. Cada dia a produção aumenta mais. Aqui a raça das minhas poedeiras é da Nova Gen Tinted e a Nova Gen Brau. As brancas, elas não botam ovos brancos. Elas são galinhas de linhagem caipira. Muitas vezes, quando eu posto foto delas aqui ou faço algum vídeo, as pessoas acham que são galinhas que botam ovos brancos, aqueles ovos que vocês vê no mercado. Mas não, gente, são galinhas caipira mesmo, que botam ovos da cor creme. Agora, as mais vermelhinhas, elas são a Nova Gen Brau. Elas botam os ovos mais vermelhos, dessa casca mais escura. Elas começaram a botar com 15 semanas, que equivale a 4 meses. Quem cria galinhas poedeiras sabe o quanto isso é bom. Fazer as galinhas botar no tempo certo exige um bom manejo. Hoje elas estão com 19 semanas e botando super bem. Essa época aqui na minha região tem uma grande demanda por ovos. Por isso, esse é um período muito bom para vender e para conquistar novos clientes. E aí, gente, estava eu pegando os ovos de um lado e meu irmão do outro lado. Tem que ser bastante ninhos, porque é bastante galinha. Meu irmão terminou de colher do outro lado e eu também já estava terminando de colher desse lado aqui. Desse lado, gente, elas botam mais. Então, acaba que demora um pouquinho mais. Voltei aí pra ver se tinha mais cartelas vazias lá dentro do carrinho, mas acabou que só tinha uma. E eu não consegui pegar todos os ovos dos ninhos. E essa daí foi a quantidade de ovos que colhemos agora na parte da manhã. Segura aí que o programa está só começando, porque no próximo bloco tem uma matéria especial sobre sustentabilidade, tecnologia e futuro do campo, com o programa ABC Mais em Ação. É bem rapidinho, eu já volto. Tudo começa no solo, onde o potencial ganha força. Cultivada com tecnologia, respeito e responsabilidade. Na Polato, cada processo é guiado pela sustentabilidade e inovação. Conectamos qualidade e confiança do campo ao mercado. Semeamos valor, crescemos e colhemos resultados. Polato, a semente da produtividade. Se você quer vencer, mas não sabe como, eu tenho a solução. O fruto de amanhã só colhe quem investe hoje. Olha a dica do milhão. Capital premiado, eu quero vencer. Quero ganhar uma caminhonete da Olé. Capital premiado Sicredi. Participe. Atenção produtor rural, novembro é mês da atualização de estoques de rebanhos. Todos os produtores que criam bovinos, bubalinos, ovinos, caprinos, aves, suínos, equídeos, peixes e abelhas devem fazer a comunicação ao INDEA Mato Grosso. Quem não atualizar pode ser multado. E a partir do dia 7 de novembro, a emissão da GTA só será liberada para quem estiver regular. Procure uma unidade do INDEA ou atualize pelo módulo do produtor. Atualiza aí, produtor. Uma campanha FESA Mato Grosso. A pecuária em Mato Grosso respeita a lei e é sustentável. Para as fazendas que tenham problemas ambientais, o IMAC criou o Programa de Reinserção e Monitoramento, PREM. O PREM é uma plataforma que auxilia o produtor a retomar sua comercialização de animais com as indústrias frigoríficas em Mato Grosso. Um caminho que viabiliza o negócio dos produtores, dá segurança para as indústrias e preserva a natureza. Saiba mais em www.imac.agr.br. Estamos de volta e agora a gente vai mostrar uma iniciativa que está mexendo com o campo em Mato Grosso, o ABC Mais em Ação. É um trabalho conjunto da SEDEC, da FAMATO, que está levando informação de verdade para o produtor, apresentando tecnologias que aumentam produtividade e ainda ajudam a preservar o nosso planeta. É a agricultura e a pecuária do futuro, mais eficiente, mais sustentável e mais consciente. É a inovação chegando no campo de um jeito prático, simples e acessível. Ao longo de 2025, uma caravana diferente percorreu Mato Grosso. Não foi só para mostrar tecnologia, foi para transformar jeito de produzir, jeito de pensar e jeito de olhar para o futuro. O ABC Mais em Ação levou palestras, capacitações, feira de negócios e demonstrações práticas diretamente para o produtor rural, tudo com um objetivo claro, mostrar que é possível produzir mais, gastando menos e emitindo menos carbono.
Esse projeto faz parte do plano ABC+, do governo federal, que vai até 2030 e estimula 9 tecnologias sustentáveis no campo, desde recuperação de pastagens até integração lavoura-pecuária e manejo de solo. Na prática, o ABC+ em ação ajuda o produtor a ser mais eficiente, mais lucrativo e, ao mesmo tempo, mais respeitado nos mercados que cobram responsabilidade ambiental, porque hoje quem cuida da terra não está apenas plantando, está deixando um legado. A ABC+ vem para poder mostrar as tendências e o que o produtor tem de ferramentas para poder ajudar ele no dia a dia lá na tua propriedade. Usar novas tecnologias, usar ferramentas onde possa colaborar com ele na sua atividade e trazer para ele o que é mais importante, que é o resultado. E entre todos os temas discutidos ao longo do ano, um ganhou destaque especial: a ILPF, Integração Lavoura, Pecuária e Floresta, uma estratégia que une produção agrícola, criação de animais e árvores na mesma área, aumentando a produtividade e recuperando o solo naturalmente. O ABC+ em ação mostrou na prática que dá para produzir com inteligência, usar melhor cada hectare e ainda proteger o meio ambiente. Com informação, conhecimento e tecnologia na palma da mão, o produtor aprende a aprimorar seus processos e a enxergar sustentabilidade não como custo, mas como oportunidade, porque no agro de hoje, quem integra evolui e quem evolui está um passo à frente. Esse é o futuro do agro, acontecendo agora. O proprietário não consegue fazer lavoura em 100% da sua propriedade na maioria das vezes. Então é mais que natural o produtor aprender a integrar essas duas atividades, fazer a integração lavoura-pecuária, porque é um sistema sustentável de uso do solo, é um sistema que você intensifica esse uso do solo sem perder qualidade do solo ao longo do tempo. Nós estamos aqui na Embrapa, no Centro Experimental, onde nós temos vasta quantidade de animais, de área, para poder coletar dados e informações. E esses dados que são aqui coletados são importantes para o plano ABC+, porque eles trazem uma maneira de que o produtor, por exemplo, fazer a recuperação de pastagem degradada, para que ele possa adotar e diversificar não só a pecuária ou a lavoura solteiras, mas contextualizar essas duas meios de produção num único meio produtivo. Essa área aqui, uma área bem arenosa, que a gente não conseguia produzir há muitos anos, 23 anos sofrendo nessas áreas arenosas. Daí ainda estamos com o projeto do estilosante Campo Grande e com braquiária, para regenerar o solo, na verdade, para reciclar carbono e nitrogênio, que é o que importa para que a planta vai precisar, é muito carbono e nitrogênio. Organismo benéfico, tipo micorriza, bacilos, e a braquiária tem muito aporte de carbono e o estilosante muito nitrogênio. Para fazer a matéria orgânica precisa de carbono e nitrogênio. Então nós estamos num projeto aqui, vamos fazer umas parcelas de sistema mirai, sistema bonsai, também com pastagem, estilosante com braquiária, que o ganho de peso do gado, o rendimento é outro. O ABC+ em ação rodou Mato Grosso de ponta a ponta, passando por 16 cidades, levando conhecimento técnico, novas tecnologias e linhas de crédito direto para o campo. A ideia não era apenas conversar com o produtor de hoje, era puxar junto as novas gerações, técnicos, estudantes, jovens no campo, todos convidados para esse legado de produção e preservação integradas. Porque produzir bem, cuidar da terra e preparar o que vem depois não são ideias separadas, são o agro de amanhã, acontecendo agora. Isso é muito interessante, principalmente para a gente que está na graduação e está se formando, para conseguir entender a complexidade disso. Os eventos do ABC, eles reúnem um grupo de profissionais em todas as áreas, em todas as tecnologias, que sempre vão trazer informação que pode agregar de forma significativa. Que os produtores entendam isso aqui, uma coisa leva a outra e aparentemente talvez focar na das emissões possa, num primeiro momento, imaginar que isso não traz benefício, mas a intensificação da pecuária acaba permitindo que ele tenha mais lucro, tornando também mais sustentável a própria atividade dele. E mais, o ABC+ de 2025, ele não ficou só no mostrar tecnologia, ele também facilitou o acesso ao crédito rural, conectando o produtor às linhas que financiam inovação, recuperação de pastagens, ILPF e demais práticas sustentáveis.
Porque produzir melhor hoje é também ter o suporte financeiro para dar o próximo passo. Quando ele faleceu, eu fiquei só com os pastos degradados. Tudo degradado? Tudo. Tava... Só a juquira, porque a gente arrendou, né? Certo. E a pessoa não cuida. E eu não tinha também dinheiro para investir. E sem gado. Aí eu fui em Monte Verde, no Banco do Brasil. Olha! Consegui um crédito do Pronaf para 10 anos para pagar, 3 de carência, 55 vacas e um touro. Com essas 55 vacas, eu consegui organizar a minha propriedade, comprei mais 30 alqueires de terra, que é essa que eu arrendei agora para a lavoura. Fantástico! Nada se faz sozinho. Não adianta o setor público querer planejar da melhor forma se não ouvir o setor privado, que é quem está na ponta, quem está realizando. E Mato Grosso tem esse grande perfil. Todos os segmentos econômicos são muito bem organizados e neste governo tiveram espaço para sentar à mesa e construir políticas de Estado, não políticas de governo. Qual é a diferença? Políticas de governo começam e terminam com aquele governo. Política de Estado, quando tem o envolvimento de todos os segmentos econômicos da sociedade, pode ser o governo que vier, ela vai se perpetuar porque ela vem para atender o bem comum. E é isso que faz do Mato Grosso esse estado pujante, maior produtor de proteína animal, vegetal, um atrativo turístico, mineração, fantástico. Eu gosto sempre de dizer, aqui é o Brasil que está dando certo. Isso é um programa que foi desenhado pela SEDEC, pela FAMATO, participação da Embrapa, e para mim é uma estrutura muito positiva. Mato Grosso já tem a sua tendência, né, de usar tendências inovadoras, tecnologias, né, e sempre está aprimorando essa questão da sustentabilidade, quer dizer, casando com a produção e respeitando a questão do meio ambiente também. A gente tem programas de fazenda pantaneira, que a gente vem utilizando ferramentas do próprio sistema, que é do Senar, que é assistência técnica gerencial, e tudo está incluindo a sustentabilidade. E depois de cruzar as 16 cidades e percorrer mais de 8.000 quilômetros, o ABC Mais em Ação 2025 chegou a Cuiabá para fechar esse ciclo com chave de ouro. Foram mais de 1.800 participantes, produtores, técnicos, estudantes e jovens, todos com o mesmo objetivo: produzir com inteligência, cuidar da terra e construir um agro do futuro hoje. Porque quem acredita na tecnologia evolui. Quem investe em sustentabilidade abre novos mercados. E quem compartilha conhecimento deixa um legado no campo. O ABC Mais em Ação terminou, mas o movimento que ele despertou, esse só está começando. Aê, uma salva de palmas! E agora, segura essa. No Curiosidades do Agro de hoje, a gente vai falar sobre os famosos agrogrifos, aqueles desenhos gigantes e misteriosos que aparecem do nada nas plantações do mundo todo. E sim, nesse mês apareceu um desenho geométrico lá no interior de Santa Catarina, em Ipuaçu, e chamou a atenção de todo mundo. Será que tem explicação? Será que é de gente? Ou é da natureza? Ou é algo do além? Vamos descobrir juntos. Imagina você viver em uma cidade tranquila, onde as noites elas são silenciosas e o barulho mais alto costuma ser do vento passando pelo trigo. Agora imagine acordar e descobrir que algo gigantesco apareceu lá na sua lavoura enquanto você dormia. Nenhuma marca de pegada, nenhuma luz na noite, nenhum sinal de movimento. Só um desenho enorme, perfeito, geométrico, como se tivesse sido desenhado por alguém ou por alguma coisa, com uma precisão absurda. Pois é, aconteceu de novo em Ipuaçu, Santa Catarina, uma cidade que já virou sinônimo de mistério, mas que mesmo assim nunca deixa de se surpreender. E hoje no Curiosidades do Agro, a gente vai entrar fundo nesse fenômeno, porque esse mistério parece longe de acabar. No dia 3 de novembro de 2025, moradores acordaram e encontraram uma figura geométrica enorme numa plantação de trigo, próximo ao centro de Ipuaçu, Santa Catarina.
A cidade, que já é conhecida como a capital dos agroglifos, voltou aos holofotes. Curiosos, ufólogos e imprensa correram para ver de perto. Teve até a equipe de TV relatando o drone travando ao sobrevoar o desenho. Mistério que movimenta turismo, comércio e a imaginação de muita gente. Mas apesar do clima de ET, agroglifos não são novidades. Há registros antigos na Europa e um boom nos anos 1980 no Reino Unido. Em 1991, 2 britânicos mostraram publicamente como faziam círculos usando tábuas e cordas, à noite, com precisão milimétrica. Teve até competição para provar que humanos conseguem criar figuras perfeitas. A explicação caseira tirou um pouco da aura sobrenatural, mas o fascínio ele continua. No Brasil, astrônomos, agrônomos e físicos já analisaram formações e não encontraram radiação, alteração genética ou energia desconhecida nas plantas. Em muitos casos dá para identificar marcas de ação humana, especialmente quando a geometria é muito precisa e tem acamamento natural. Vento, chuva e o peso das próprias espigas podem deitar o cereal e criar padrões que enganam o olho, embora geralmente sejam irregulares. Diferente dos desenhos perfeitos vistos em Ipuaçu. Conversa boa para dar pano para manga, mas evidência é evidência. Desde 2008, a região registra figuras quase todo ano. Virou marca da cidade, atrai visitantes, rende matéria na TV e pauta nas redes. Mistério vende, movimenta a economia local e mantém vivo o debate entre crentes e céticos. No fim, todo mundo vai ver. Agroglifo é cultura pop do campo, mistura curiosidade, turismo e ciência. Tem quem veja mensagens, tem quem vê arte. A ciência, por enquanto, vê ação humana e fenômenos naturais, mas a gente admite, é bonito ver, principalmente quando aparece do nada numa manhã de primavera. E você, de que lado fica nessa história? Conta aí pra gente. E o nosso repórter carioca, ele tá de volta. Você já conhece ele, carioca da gema, aprendiz do agro, sempre trazendo a visão de quem está descobrindo esse universo junto com o público que está em casa. Dessa vez ele foi até a Expo Indy para conhecer um lado do agro que pouca gente conhece. A transformação, a indústria, a produção de alimentos e produtos com valor agregado. Porque o agro ele não é só commodity, agro é tecnologia, é processamento, é indústria e é mercado interno. E o carioca foi lá conferir tudo isso bem de perto. Muito bem, Marcelão. Nós estamos andando aqui, passeando, tem cada novidade. Ah, queria que você estivesse aqui. Até eu estou abismado. Mas, entre outras coisas, eu percebi aqui um detalhe. Uma coisa nova é justamente sustentabilidade. Sustentabilidade. É isso mesmo. Você produz na sua fazenda aquilo que você vai sustentar. E aqui também, só que com madeira. É, rapaz, é madeira teca. Vai desde pequenininho da muda até o corte. E o grande mercado da teca também é exportação. A gente tem exportado muito aí madeira bruta tanto tora quanto madeira serrada, tábuas, blocos de madeira para o mercado asiático. O mercado asiático ela é o principal comprador da madeira de teca, porque no mundo a madeira de teca ela tem uma ótima reputação pela sua durabilidade e pela beleza. E teca cresce rápido e o manejo é mais fácil. Exatamente. Então vamos considerar assim, cresce 20 anos. Isso. Rápido. Por quê? Porque na Índia, no país de origem, leva de 60 a 80 anos para dar o mesmo. Exatamente. Então essa teca que é plantada aqui é precoce? Sim. Para os olhos do asiático, lá da Índia, por exemplo, é precoce. A gente produz com 1/3 do tempo que eles conseguem produzir na Ásia. E a qualidade? Então, a qualidade, já vendemos a teca já há mais de 20 anos, então já aprovadíssimo. Inclusive, florestas de 20 anos, que já dá uma madeira premium, já temos exportações para a Europa. A gente produz a muda, temos um viveiro, produz muda, então a gente prospecta a área, então não é qualquer tipo de solo que a teca se adapta, né? Então a gente procura o solo ideal, executamos todo o plantio, o preparo da área e o cuidado na árvore. E eu até falo para todos, então a gente cuida da árvore
igual uma lavoura. O detalhe é que nossa é uma lavoura de árvores. Ela precisa de calcário, adubação, controlar plantas daninhas e algo essencial na teca para dar qualidade da madeira é podar os galhos, né? A gente chama de desrama. É uma madeira que serve para tudo, para tudo. E ela é bem tratada e bem escolhida. Mas você tem uma novidade. Exatamente, é o projeto Boiteca. Então é um projeto que lançamos já há 2 anos. Esse lançamento veio em função de um belíssimo trabalho da Embrapa, Agro Silvio Pastoril, Embrapa aqui do estado do Mato Grosso, Sinop. Ele atestou a viabilidade técnica e econômica dessa integração teca com pecuária e isso nos garantiu a gente implantar esse projeto, que é uma parceria que estamos fazendo com o pecuarista e é uma forma do pecuarista não precisar investir nenhum centavo no plantio da teca. Em contrapartida também nos evita a investir em terra. E então o pecuarista entra com a terra, entramos com toda a execução. Sociedade. É uma sociedade. Então a árvore de teca nós cuidamos para ele. Ele continua com gado, claro, respeita o primeiro ano e meio para a teca crescer. Depois que cresceu, ele solta o gado normal. Ele continua tendo a sua atividade pecuária. E agora com plus, tendo um parceiro no projeto Boiteca cuidando das árvores e ele tendo também a renda da madeira no futuro. Vamos lá, você conhece o Nau? Marcelo, vou apresentar para vocês o Nau. Olha lá ele, olha lá, dá tchau pra gente. Olha lá, oh, Nau. Eu sou o Nau. Tudo bem? Glória, descubra o mundo da inovação com a gente. Viu só, ele é da inovação. E o cachorrinho, você conhece? Bem e você. Tudo bem e você. É, olha só. Nunca entrevistei um robô, é a primeira vez. Você está representando aqui a exposição? Ih, rapaz, ele não está querendo agora conversar comigo. Olha que legal. Nós também temos um cachorrinho. O nome dele é Galileu. Eu sou muito fofo, né? Eu sou muito fofo, né? Viu? É o Galileu que eu acabei de mostrar para vocês ali. Tudo bem? Tudo bom, Zeca? Oh, Zeca. Ele conversa com a gente? Olha só. Ele tá carregando as falas. Mas coisa de 5 minutinhos ele já começa a falar. Tranquilo. O Zeca é construído, montado aqui mesmo? Não, ele é construído na China, a gente faz a importação e coloca ele traz pro nosso mercado, né? Pra fazer participações ou em eventos, tem pra indústria também. Mas olha, ele anda pra trás, anda pra frente, anda pro lado, corre também. Olha só. Olha lá. Vem cá, Zeca. Chega aí. Chega aí. Aí, fica aqui do meu lado. Olha aqui, Marcelo. Tudo bom, Zeca? Rapaz, olha só. Isso aqui é o futuro. Ele participa de todos os eventos que o Sérgio Senai vai. Dá tchau lá pro Marcelo. Marcelão. Tá vendo esse algodão? Não, não é algodão. Essa, vamos dizer assim, tomara que caia de mulher, puro algodão. Agora, para chegar até aqui, como é que faz? Você acha que é só chegar lá na loja e ver uma tomara que caia para mim esforço de algodão? Não, tem um processo enorme. E esse processo é daqui de Mato Grosso. Justamente, Campo Verde é a maior produção de algodão do país. Mas a Josi, lá de Campo Verde, ela vai explicar tintim por tintim. Há 7 anos resido no município de Campo Verde. E é bem mais fresquinho do que aqui, e por isso que o algodão tem essa excelência. Exatamente. O clima, a temperatura interfere na qualidade do algodão. Que é um produto de Campo Verde que todo mundo fica atrás para fazer grandes tecidos, grandes malhas. Isso. Hoje, Campo Verde tem uma das melhores e maiores produções de algodão do estado e também do país, né? A qualidade do nosso algodão é premium, então, assim, é um produto muito valorizado e muito disputado. Aqui nós temos, então, a representação do que é o beneficiamento do algodão. Nós temos aqui, nesse primeiro pote, a semente de algodão tratada para o plantio.
Aqui o capulho, que é aqueles que todos chamam de flor do algodão, que na verdade não é a flor, é o fruto do algodão, né? É isso. Esse capulho, ele é colhido e ele chega dessa forma aqui naqueles rolos que você acabou de mencionar, que fica nas plantações, é este algodão colhido, onde tem o caroço, tem as folhinhas, né, os galhos, tudo amassadinho ali, aqui é o algodão colhido. A partir daqui ele passa por um processo de limpeza, né? Do algodão colhido nós tiramos a pluma, o caroço e o resíduo, que é a sujeira desse processo aqui, tá? A pluma, ela é tratada até ser transformada na fita de carda. Essa fita de carda é a partir daqui que sai o fio, para ficar mais fácil. Já é o algodão previamente limpo, sem o caroço e sem os galinhos, sem aquela sujeira mais grossa. Então, deixa eu ver se eu entendi, Josi. Olha só, esse daqui tá aqui em tamanho menor, são aquelas redondas que fica na plantação. Isso. Então, como tá aqui, é tamanho menor para poder caber aqui. Daqui tem aquele lá que é o mais puro, que é o mais limpo, que é esse daqui, que é a pluma. Vem cá, cabeça, vamos mostrar aqui. Pelo modo que você tá vendo, ele é bem mais limpo, tô certo, Jô? Bem mais limpo. É a partir daqui que ela é comercializada. Isso mesmo. Daqui a pessoa chega lá e fala assim: Jô, eu quero comprar a pluma para minha fábrica para mim fazer a minha linha. Isso. Aí o cara vai lá, fala assim: eu dou tanto, você dá tanto, e aí negocia. Para chegar, que não é o bigode do Papai Noel, nem a barba, mas sim, olha, essa pureza aqui. E agora a gente traz uma nota importante direto da COP30, que aconteceu em Belém. A FAMATO e o Senar Mato Grosso anunciaram um investimento de 16 milhões até 2030 para expandir o programa Fazenda Pantaneira Sustentável. E com o apoio de parceiros, esse valor passa de 20 milhões. A meta é atender 160 propriedades e alcançar 1 milhão de hectares com assistência técnica, gestão, monitoramento e valorização da carne pantaneira. Isso fortalece o Pantanal, valoriza quem produz, integra pecuária e conservação num único caminho. É produtividade, sustentabilidade e tradição caminhando juntas. Daqui a pouco tem Receita da Semana. Fica com a gente que eu já volto. Essa aqui é uma história sobre gente como a gente. Brasileiros que plantaram sonhos para colher prosperidade. Nossa, Sicredi sempre foi parceiro. Meu Deus do céu. Precisou, tá lá. Eu não fui no meu sonho, eu quero passar meu sonho para as crianças. A escolinha tá aqui para formar cidadão. É que quando você conta a sua história, a gente descobre o lugar onde as nossas raízes se encontram e crescem juntas. Por mais 35 anos. Atenção, produtor rural. Novembro é mês da atualização de estoques de rebanhos. Todos os produtores que criam bovinos, bubalinos, ovinos, caprinos, aves, suínos, equídeos, peixes e abelhas devem fazer a comunicação ao INDEA Mato Grosso. Quem não atualizar pode ser multado. E a partir do dia 7 de novembro, a emissão da GTA só será liberada para quem estiver regular. Procure uma unidade do INDEA ou atualize pelo módulo do produtor. Atualiza aí, produtor. Uma campanha FESA Mato Grosso. Tudo começa no solo, onde o potencial ganha força. Cultivada com tecnologia, respeito e responsabilidade. Na Polato, cada processo é guiado pela sustentabilidade e inovação. Conectamos qualidade e confiança do campo ao mercado. Semeamos valor, crescemos e colhemos resultados. Polato, a semente da produtividade.
A pecuária em Mato Grosso respeita a lei e é sustentável. Para as fazendas que tenham problemas ambientais, o IMAC criou o Programa de Reinserção e Monitoramento, PREM. O PREM é uma plataforma que auxilia o produtor a retomar sua comercialização de animais com as indústrias frigoríficas em Mato Grosso. Um caminho que viabiliza o negócio dos produtores, dá segurança para as indústrias e preserva a natureza. Saiba mais em www.imac.agr.br. Estamos de volta e já está quase na hora das festas de fim de ano. Então hoje a nossa receita ela é especial. É frango recheado, daquele jeito que sua família ela vai amar, porque é uma receita simples, saborosa e perfeita para a mesa de Natal ou mesmo do Ano Novo. Toda semana a gente vai trazer uma ideia nova para te ajudar a montar um cardápio incrível para suas festas. Oi gente, tudo bem com vocês? A sugestão de hoje já é pensando nas festas de final de ano. A gente vai fazer uma sobrecoxa recheada, o que não impede também de você fazer um frango inteiro desossado e com este recheio. É um recheio diferente, obviamente, dos recheios de frango inteiro que a gente conhece, mas vai ficar muito bom. E eu recomendo fazer com frango desossado, assim como a gente vai fazer na sobrecoxa. Eu hoje não encontrei a sobrecoxa já desossada, então a gente vai aqui desossar rapidinho, super fácil, né? Um corte super fácil de desossar. Inclusive, agora tem, né, no mercado a gente já encontra o filé da sobrecoxa, mas ele acaba vindo meio machucadinho, assim, meio estraçalhado. Então, se a gente fizer em casa, ele vai ficar até mais caprichoso e fica mais inteirinho, porque quanto menos furo tiver, né, a gente conseguir enrolar melhor, mais bonito fica e o recheio não sai para fora. Eu vou abrir aqui mais um pouquinho, que além de eu conseguir mais espaço na hora de rechear, de dobrar, aqui tem mais um pedacinho durinho, vamos tirar. Eu consigo também que o tempero entre melhor nessa carne. Então, eu sou apaixonada por sobrecoxa, é o meu corte preferido do frango. Para absolutamente tudo. Aqui é 100% de aproveitamento, fica um corte muito elegante, fica um prato muito bonito na hora de servir. Rápido preparo, rápido para assar, pode preparar na véspera e na hora de servir só assar com 30 minutos de forno, 20 com papel laminado e 20 sem papel laminado, você está servindo uma carne deliciosa que eu tenho certeza que vai agradar a família toda, os seus convidados. Pronto, mantemos aqui também a pele, que ela vai ajudar na hora de enrolar. E também vou abrir mais um pouquinho e vamos fazer o tempero para essa sobrecoxa. Eu vou pegar o pilão, 2 dentes de alho, açafrão, frango e açafrão, vocês sabem que eu adoro essa combinação, sal, pouquinho de pimenta do reino e eu vou pegar um alecrim aqui e vou dar uma cortadinha nele, porque o pilão não quebra, né, o alecrim, mas ali no pilão a gente vai soltar todos os aromas dessa erva que é maravilhosa e com frango combina demais. Pronto, temos uma pastinha aqui, muito aromática, muito saborosa. E aí a gente vai passar bem aqui no nosso frango, dos 2 lados. O que a gente vai usar para o recheio dessa sobrecoxa? Ricota,
requeijão, azeitona e cheiro verde. A gente vai ter a cremosidade aqui do requeijão. A azeitona eu acho que combina também muito bem. Você pode tranquilamente, e eu gosto muito, utilizar a uva passa, mas eu acho que é um assunto muito delicado pra gente tratar. O assunto uva passas não é para qualquer um. Então vamos deixar aí na sua casa, você sabe se pode entrar com a uva passa ou não nesse recheio. E combina muito bem, porque a azeitona vem com salgadinho, e aí a uva passa mais docinha vai ficar excelente. E ainda eu usaria as passas brancas, tá? Vai ficar mais bonita ainda nesse preparo. Então, azeitona sem caroço, já picadinha. E um pouco de cheiro verde. Vocês sabem que eu gosto de cheiro verde em tudo. Essa quantidade de recheio, que é 1/3 de ricota, 2 colheres de requeijão e, vamos dizer aqui, umas 2 colheres de sopa de azeitona, vocês conseguem rechear 5 sobrecoxas, que é exatamente o que veio pelo menos no meu pacote de 1 kg. 3 que estão prontas e 2 que a gente vai fazer agora. Então a gente coloca aqui. Vamos pegar uns palitinhos e vamos enrolar e fechar bem essa sobrecoxa. É importante deixar a pele porque ela ajuda a gente aqui nessa hora. Eu vou colocar essa pro forno, organizar tudo aqui e venho com as minhas assadinhas para vocês verem como ficou. Então agora já dei uma organizada aqui, já preparei nosso pratinho e vou pegar as sobrecoxas que eu tenho assadas aqui no forno. E olha como ela fica linda. Eu tô bem viciada nesses papeizinhos que são para usar em air fryer, mas eu tô usando em tudo porque aí a gente não precisa ter dificuldade nem para lavar a forma, mas um papel manteiga também resolveria. Pronto, gente, então era essa a proposta que eu tinha hoje para trazer aqui. Eu acho, como eu disse no começo do programa, é uma ótima sugestão para vocês fazerem aí nas festas de final de ano de vocês. Um preparo rápido, muito saboroso, diferente, com cara de festa. Boas festas para vocês e aproveitem em família! E assim a gente encerra o nosso programa de hoje. Obrigado aí pela sua companhia. Obrigado por abrir a porta da sua casa pra gente e por fazer parte aí da nossa família aí do Isso é Agro. Semana que vem tem mais histórias, mais curiosidades, mais informações e mais Brasil que produz. Um ótimo sábado para você, um excelente fim de semana e até a próxima. Tchau! Programa Isso é Agro. Oferecimento: Polato, a semente da produtividade. IMAC, PREM, Programa de Reinserção e Monitoramento. Sicredi.